Olá, muito boa noite. Terça-feira, 21 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Acidente de trabalho. Morre funcionário de um restaurante de fondue na Serra Gaúcha. O rapaz teve o corpo queimado após a explosão com álcool. A polícia de Gramado investiga o caso. O incêndio na Kiss. Ministério Público Gaúcho entra com recurso para que sócio da boate vá a júri popular em Santa Maria. Defesa de Alessandro Spor quer julgamento em Porto Alegre. Tragédia completa 7 anos esse mês. A lei linha dura. Prefeitura de Porto Alegre reforça a fiscalização contra flanelinhas. Em uma semana, 32 guardadores de carro foram multados. A nossa equipe acompanhou o trabalho dos fiscais. Você concorda? Deixe sua opinião no nosso Facebook. Trégua no calorão? Chuva atinge regiões do Rio Grande do Sul e baixa a temperatura. Na fronteira oeste, choveu mais da metade do previsto para o mês. E na capital, a chuva de poucas horas foi o equivalente para uma semana. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E o segunda edição começa falando da chuva que atingiu grande parte do estado durante todo o dia, durante toda essa terça-feira. Bom para a agricultura. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, foi onde choveu mais, 66 milímetros. Isso equivale a 55%, mais da metade, portanto, do previsto para o mês de janeiro. Já aqui em Porto Alegre, a chuva chegou no final da tarde e somou 25 milímetros, o que equivale a mais ou menos 7 dias. Portanto, vamos ao vivo à Orla do Gasômetro, onde está a Giza Guerra, que tem informações. Giza, esse refresco no calorão todo veio para ficar, Giza? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite a todos. Olha, momentaneamente sim, falamos de refresco, né? Temos aí agora 22 graus, uma sensação muito agradável e essa chuva fraca neste momento nessa região central aqui de Porto Alegre. O que a gente pode observar, Chemali, é que praticamente a orla está vazia, poucos corajosos aí fazendo as suas atividades esportivas, mas realmente um movimento muito fraco por aqui, a chuva acabou espantando. Em Porto Alegre, ainda falando em chuva, a gente teve cerca de 25 milímetros no bairro Cristal. Isso significa, Chemali, 1/4 da média histórica para o mês, ou seja, em cerca de 101 milímetros, em poucas horas tivemos o registro então de 1/4 dessa média. E a gente tem também informações sobre Caçapava do Sul. Choveu muito por lá, Chemali. Segundo as informações da prefeitura da cidade, a chuva desta tarde causou alagamentos e danos materiais em vários pontos do município. Foram mais de 60 milímetros de chuva em menos de 20 minutos, o que, claro, né, logicamente, provocou alagamentos de dezenas de residências. Aqui pertinho também na região metropolitana em Canoas, uma parte da cidade teve chuva intensa, no bairro Rio Branco, por exemplo. Choveu mais de 30 milímetros, o que corresponde exatamente a 30% da média histórica do mês de janeiro. Em outros pontos de Canoas, a chuva foi um pouco mais amena. Uma situação muito parecida, Chemali, aqui com a capital. Em alguns bairros tivemos pancadas muito intensas de chuva, com acúmulos de água nas ruas. Tivemos também vento, rajadas de vento que em outras partes da cidade não aconteceu. E por falar em vento, a rajada mais forte registrada na tarde de hoje, de acordo com a Metsul, foi na região de Mostardas, com 78 km por hora. Por falar em vento, Chemali, já vou dar um spoiler aqui da nossa previsão. Tem previsão de bastante vento amanhã em boa parte do estado e daqui a pouquinho eu te conto em quais. Giza, antes da gente encerrar essa primeira entrada, eu recebi pelo Facebook também que a chuva na região metropolitana, ali no Vale dos Sinos, forçou a parada do Transurb por conta do excesso de água que caía ali por Novo Hamburgo, São Leopoldo. Portanto, uma chuva forte, mas muito localizada, tanto na capital quanto na região metropolitana, né?
Exatamente, a nossa equipe fazia uma reportagem na Ceasa, na zona norte aqui de Porto Alegre. A gente percebeu o céu muito carregado exatamente para essa região, né, para o Vale dos Sinos. Na região da Ceasa choveu bastante, mas não houve nenhum tipo de problema. E a gente sabe, Chemali, que essas pancadas de verão, elas são exatamente isso. Ocorre aquele aquecimento rápido, os termômetros sobem às alturas. Nesse caso, a gente tinha uma sensação de abafamento bastante intensa. E quando a chuva vem, normalmente vem em forma de pancada, de temporais, com rajadas de vento e também raios, muitas vezes incluindo aí o granizo nessa conta também, né, Chemali? Tá certo. Daqui a pouquinho, a Giza Guerra vai voltar dando a previsão completa para os próximos dias, para a noite de hoje. Seguidinho, a gente faz um contato direto lá da Orla do Gasômetro em Porto Alegre. Valeu, Giza! Agora a gente fala de um caso triste, um caso grave que aconteceu na cidade mais turística aqui do nosso estado. Foi enterrado nessa tarde, em Frederico Westphalen, o corpo do garçom que morreu numa explosão em um restaurante de Gramado. Ele teve mais de 80% do corpo queimado. O restaurante de Fundi está fechado para obras. Parte da casa ficou destruída após o incêndio, que aconteceu por volta da 1 da manhã de domingo. Com a correria também, algumas pessoas acabaram, enfim, se machucando e quebrando mais algumas coisas do local. O garçom Lucas Augusto Albarello, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde desta segunda-feira. Segundo testemunhas, a explosão aconteceu na cozinha, quando o funcionário abastecia o recipiente de álcool que aquece o aparelho de fundir. Lucas sofreu queimaduras em mais de 80% do corpo. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade e depois transferido para o pronto-socorro de Porto Alegre. Pelo menos outras 5 pessoas tiveram ferimentos leves. A polícia apura as responsabilidades e investiga o tipo de combustível usado. Há denúncias de que seria etanol automotivo. Essa explosão, e pela proporção que ela tomou, é evidente que tinha um material combustível em maior quantidade ou próximo de algum recipiente com esse material que já era para preencher esse equipamento, né? Segundo os bombeiros, o restaurante está com o plano de prevenção contra incêndio em dia. Empresários do setor procuraram a corporação preocupados com o procedimento correto para usar os aparelhos de fundir. Por isso, os bombeiros pretendem fazer um treinamento para evitar novas tragédias. A gente vai intensificar essas informações para que as pessoas entendam o quanto é importante tu ter procedimentos de segurança. Essa é a postura mais correta e que vem do Corpo de Bombeiros. É a buscar o repasse de informações, o regramento, né, em diante desse caso que aconteceu, serve de alerta, informações de bastidores que a nossa equipe de reportagem colheu lá em Gramado. A Luciane Coman voltou para a redação durante hoje à tarde e a gente conversava. A cidade cresceu muito e tem uma rede gastronômica bastante variada, especialmente em restaurantes de fondue, que é uma alimentação característica da Serra do inverno, mas que também é servido durante os meses de verão. E algumas perguntas ainda estão sem respostas. Existe regra definida para esses restaurantes lá em Gramado? Será que a prefeitura, a vigilância sanitária estabeleceu regras para isso? Essa pergunta a gente ainda não teve a resposta. Os bombeiros também estão se articulando aí para fazer treinamento, palestras sobre esses procedimentos que deveriam, se existem, deveriam ser repassados a todo o comércio, a toda a rede gastronômica. Por quê, gente? Enquanto acompanhamos aí imagens do restaurante lá da Serra, os empresários já estão preocupados com o reflexo. Diante disso, da repercussão negativa, infelizmente, a cidade cresceu, muitos trabalhadores vieram de outras regiões. Será que receberam um treinamento adequado, correto? E parece que essas são questões importantíssimas para se evitar outras situações e para que a cidade não fique com essa imagem, infelizmente, triste e ruim, de um trabalhador, 27 anos, filhinha pequena, enfim, tentando ganhar vida na principal cidade turística da Serra, e acontece um caso triste como esse. Olha, a gente continua falando e continuamos na Serra. Do restaurante, vamos agora para o posto de combustíveis, porque foi enterrado em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, o corpo de um operário arremessado em uma grande explosão no tanque
desse posto, esse caso que aconteceu em Caxias do Sul. A tarde desta terça-feira foi de comoção para a família de Valmir Machado, de 42 anos. Ele limpava o tanque de etanol quando foi arremessado de dentro para fora, atingindo uma altura de cerca de 10 metros acima do solo. Ele bateu com a cabeça na estrutura metálica que cobre o posto e morreu na hora. Foi um estouro muito grande mesmo. E no momento que deu um estouro, realmente eu e ela olhamos para frente, né, para ver o que tinha acontecido. E no momento o cara voou para cima, tanto que ele voou para cima do telhado. Então foi bem comovente, assim, a gente ficou chocada no momento, assim, foi bem chocante realmente. Até os vidros eles tremeram, então foi bem forte mesmo o barulho. Outros 2 funcionários também trabalhavam na manutenção do tanque, mas eles estavam aqui do lado de fora. Eles sofreram queimaduras de 2º e 3º graus. Um deles está internado em estado grave na UTI do Hospital Pompeia. O posto passava por reformas e a previsão era que fosse reaberto ainda esta semana. A administração disse que a limpeza dos tanques é um procedimento padrão para a reposição do combustível. Para o Corpo de Bombeiros, um grande deslocamento de ar pode ter causado a explosão. Os relatos foram que não viram resquícios e não foi constatado resquícios de incêndio ou chamas nesse ambiente. O combustível que estava sendo manuseado é muito característico pela inflamabilidade. Então, de fato, o que a gente pode afirmar é que realmente houve um deslocamento de ar muito forte. O que a perícia vai constatar é qual foi a razão desse deslocamento de ar. Se foi por combustão, pela ignição dos gases produzidos desse combustível, o que provavelmente tenha sido, ou algum outro manuseio nessas características. As autoridades aguardam pelo laudo da perícia para esclarecer o que motivou a explosão. Em nota, a rede de postos lamentou o ocorrido e disse que os fatos serão investigados pelos órgãos competentes. É mais um caso onde a perícia vai ser determinante para que se evite outros episódios, outras situações tão graves quanto essa lá em Caxias do Sul. Agora a gente fala da tragédia. A tragédia é sem fim, 7 anos depois. O Ministério Público Estadual vai pedir a volta do júri de Elisandro Spor para Santa Maria. O julgamento dos outros réus da Boate Kiss está marcado para o dia 16 de março. Os detalhes com a repórter Bruna Tasqueto. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o Ministério Público informou que entrou com um recurso especial pedindo a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que atendeu ao pedido da defesa do sócio da boate, Elisandro Spor, para ser julgado em Porto Alegre e não mais em Santa Maria, ainda sem data definida. Na semana passada, o juiz Ulisses Lousada divulgou a data do julgamento dos outros 3 réus do processo criminal. O outro sócio da boate, Mauro Hoffman, e os músicos da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, serão julgados no dia 16 de março no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. O Ministério Público e a Associação de Familiares de Vítimas querem que os 4 réus sejam julgados na cidade e na mesma data. Sem que atrase, ou seja, nós queremos insistir que o julgamento comece aqui, no mínimo que seja dos outros. Comece no dia 16, mas nós não vamos abrir mão de que todos eles sejam julgados aqui no local do fato. Os promotores que irão atuar no Tribunal do Júri também foram apresentados. São eles Davi Medina da Silva, com 23 anos de trabalho na promotoria, e Lúcia Helena Calegari, promotora mais experiente do Ministério Público, que atuou em mais de 1000 julgamentos do Tribunal do Júri. Os promotores estiveram no prédio da Boate Kiss. Eles reiteraram a acusação de homicídio doloso contra os 4 réus. Eles querem que o julgamento de Elisandro Spor seja em Santa Maria para que os jurados entrem no prédio da boate. Justamente para que eles percebam o quanto era mal configurado em termos de ser um verdadeiro labirinto, como disse uma das testemunhas, aquele local ali. Um verdadeiro labirinto. Em nota, o advogado de defesa de Elisandro Spor, Dr. Jader Marques, diz que lamenta que, mais uma vez, a Associação de Parentes das Vítimas se deixou levar pelas promessas do Ministério Público. Segundo Jader Marques, a possibilidade de julgamento ainda neste primeiro semestre de 2020 se tornou impossível. Isso por conta dos recursos e outras respostas da Justiça, onde mais uma vez vai se protelar. Antes do material da Bruna, eu disse, é uma tragédia sem fim. 7 anos depois,
a gente ainda percebe que as chamas e o desespero da Boate Kiss parece que estão do nosso lado. 27 de janeiro, aquela madrugada de 27 de janeiro de 2013, o desespero, as pessoas tentando se salvar, 242 mortes confirmadas, mais de 600 vítimas no total e recurso em cima de recurso. Agora, de uma coisa a sociedade gaúcha tem que concordar, o julgamento da Boate Kiss precisa acontecer em Santa Maria. Agora, é hora de falar com você que está aí precisando dar um upgrade na sua carreira profissional e quer iniciar uma graduação na área de tecnologia da informação. É isso mesmo, Fábio? Pois é, Chemali, que a Faculdade Escola Técnica Alcides Maia é referência em cursos técnicos na área de TI, todo mundo já sabe, não é verdade? Mas você já conhece os cursos de graduação tecnológica em sistemas para internet e redes de computadores da Alcides Maia? Só na Faculdade Alcides Maia você recebe 2 certificações intermediárias ainda durante o curso, viabilizando seu crescimento profissional antes mesmo de concluir a sua formação. Na Alcides Maia você aprende na prática. São 15 laboratórios totalmente equipados e é a única faculdade onde mais de 80% das aulas são ministradas exclusivamente em laboratório. Não perca essa oportunidade, Chemali. Olha a novidade. Para você de casa, a Faculdade Alcides Maia está aproveitando a nota do Enem para descontos nos cursos superiores de tecnologia. Com sua nota do Enem, você pode ter até 80% de desconto em todo o curso. Ligue agora, 993-88-1490. Não perca essa oportunidade. As aulas iniciarão dia 17 de fevereiro. Alcides Maia, a faculdade que conecta você com o seu futuro. Agora a gente fala de um assunto, é saúde em destaque. É saúde em destaque. Um assunto que é preciso ter toda a sua atenção, tomar todo o cuidado, gente. A vacinação. Doenças que estavam praticamente erradicadas começaram a voltar e com tudo. É o caso do sarampo, que só no ano passado teve 76 casos registrados aqui no nosso estado. A formatura reuniu alunos de escolas do SESI de Gravataí e de Sapucaia do Sul. No dia da cerimônia, os estudantes de Sapucaia foram informados que os colegas do outro município enfrentaram um surto da doença, mas que teriam sido imunizados e liberados para participar da cerimônia. Foi só quando a febre aumentou e as manchas avermelhadas se espalharam pelo corpo do filho que Edilane desconfiou que fosse mesmo sarampo. Outros 7 colegas de André também apresentaram sintomas após a formatura. Foi um final de ano bem estressante, acabou sendo, né? A gente tinha programação para o final do ano, a gente acabou cancelando e ficamos reclusos, né? Até para não transferir mais para ninguém, né? Da volta, assim. Inicialmente, o problema foi tratado como influenza. Os médicos que atenderam André descartaram a hipótese de sarampo, justamente por ele ter recebido as doses na infância. Foi difícil diagnosticar, né? Tanto que no primeiro exame não saiu, até pelo período ainda de incubação, que precisa pelo menos 7 dias, né? Após as lesões. E aí depois no segundo é que foi confirmado mesmo ali o sarampo. Só no ano passado, 76 casos de sarampo foram confirmados no Rio Grande do Sul. Em 70% desses diagnósticos, ou as pessoas não tinham sido imunizadas ou não tomaram a segunda dose da vacina. Entre os novos casos suspeitos já registrados em 2020 estão 2 bebês, um com 1 mês de vida e outro com 6. Por isso, os pais devem seguir muito atentos aos prazos na carteirinha de vacinação. Sarampo é uma doença que nosso país tinha eliminado. Recebemos um certificado internacional em 2016 e, infelizmente, devido às baixas coberturas, né, tivemos a volta da circulação da doença e estamos vivendo esse momento de agora de retomar esse processo de eliminação. Em caso de suspeita de sarampo, é preciso comunicar o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E na dúvida se você já foi imunizado ou não, melhor tomar a vacina. Um indivíduo que não tem um registro de vacina, carteirinha, ele é considerado não vacinado. Então tem que buscar a unidade de saúde para reavaliar a situação e receber a vacina. Se a gente não buscar aumentar nossas coberturas vacinais não só para o sarampo, não só o sarampo, né, tem chances de voltar a circular. O SESI do Rio Grande do Sul
comunica que seguiu todas as orientações da vigilância sanitária e que todos os alunos que participaram da formatura estavam vacinados. A entidade reafirmou que o sarampo é uma questão de saúde pública e que todos devem seguir as orientações necessárias para impedir a manifestação da doença. Seguidinho aqui no segunda edição, a seguir a nova lei municipal que proíbe flanelinhas em Porto Alegre. Fiscalização está reforçada, multa é aplicada para quem está fora da lei. E com a Giza Guerra, as informações do tempo, Giza. Para você que quer saber se a chuva continua amanhã na sua região, a gente traz todos os detalhes em seguidinha, já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado para falar da polêmica de 2020 aqui na capital gaúcha. Subiu para 32 o número de flanelinhas multados desde o dia 15 de janeiro, quando a lei que proíbe a atividade entrou em vigor aqui em Porto Alegre. Depois de flagrar a atuação dos guardadores no fim de semana, a nossa equipe acompanhou o trabalho de fiscalização da Prefeitura. Os carros da Guarda Municipal não param. Uma nova abordagem e uma nova irregularidade. Foi feito o auto de infração, porque o exercício agora de guardador de carro e assemelhados, ou seja, lavar veículo, também não pode. Estamos num estacionamento onde o motorista já paga por ser zona azul. E mesmo assim, virou território dos guardadores de carro. Um abuso é que eles são aproveitadores, né? Nem todos concordam com o rigor da fiscalização. Os caras estão ganhando dinheirinho deles, né? Mas os órgãos de fiscalização alertam que muitos podem oferecer perigo. Nós temos aí quase que 90% dos guardadores de veículos abordados, né, por nós, eles têm uma passagem pelo sistema prisional. Este flanelinha já teve envolvimento com vários delitos, como desacato e até tentativa de estupro. Alega que não tem outra forma de ganhar a vida. Eu trabalho há 30 anos aqui, entendeu? E aí eu dependo da minha família, dependo de pagar aluguel, ajudo meus filhos. A lei entrou em vigor no último dia 15. E 15 também foi o número de autuações só no final de semana. As multas continuam sendo aplicadas, mas a fiscalização não é fácil. Eles não estão mais trabalhando com jaleco depois dessa lei. Eles se misturam no meio da população. Então nós estamos contando com um serviço de inteligência para mapear esses locais. No último final de semana, os flagrantes na orla do Guaíba mostram o quanto os guardadores desafiam a lei. Eles intimidam os motoristas a pagarem já na chegada valores altos. Se quiseram cobrar um valor indevido aí, eu comentei com eles que eu não ia pagar, né, cara? Um programa criado junto com a lei quer encaminhar os guardadores para cursos que ofereçam outras oportunidades de trabalho. A Guarda Municipal orienta que ninguém dê dinheiro e denuncie os abusos. Essa é a postura correta da Guarda Municipal aí representando a Prefeitura. Não se deve dar dinheiro. Se existe a lei é polêmica, bom, vamos discutir a polêmica, mas se a lei foi aprovada, sancionada pelo prefeito, está em vigor. Você pode ajudar o trabalho de fiscalização através do telefone 156 da Prefeitura. 20, 30, 50 pila para deixar um carro na rua é algo realmente que nos deixa... O sentimento é de achaque, o sentimento é de exploração, porque muitas vezes os guardadores não estão no retorno, seja para curtir a orla do Guaíba, seja num evento, num show, num jogo de futebol. Você vai voltar, o guardador, babau, já sumiu de perto do carro. Portanto, é isso que não dá para aceitar. Vamos ver o que o pessoal está falando? Que interatividade nas nossas redes sociais. O Luciano Araújo. Sou de Feira de Santana, lá na Bahia, no Nordeste. Acho que tem que acabar mesmo com os flanelinhas. Cobram por um espaço que não é deles, que é público. Opinião do Luciano Araújo, nosso telespectador baiano, que está por aqui, está acompanhando a gente também através do YouTube. Esse Marcelo Ancina Pinto. Sou a favor da proibição, pois querem estipular valores e cobrar assim que você estaciona. Colocam pressão ali no entorno do Conceição e Cristo Redentor. Aí, duas instituições, né, hospitalares, onde realmente se cobra para deixar o carro. Isso aqui não pode ser permitido.
Depois da polêmica, é um assunto que todo mundo gosta realmente de ficar ligadinho aqui no Segunda Edição. A gente volta a falar com a Giza Guerra, que está ao vivo na Orla do Gasômetro, em Porto Alegre, agora com a previsão do tempo. A chuva vai continuar, Giza? É isso que todo mundo quer saber. Tá chovendo agora, tô vendo a capa molhada por aí, poucos se arriscando aí perto de ti, tomando um pouquinho de chuva. O que os meteorologistas, o que a Estael te passou pelo WhatsApp aí, Giza? A Estael me deu várias dicas, viu, Chemali? Uma delas é que a chuva que apertou um pouquinho agora, em comparação com o início da nossa edição de hoje, deve sim continuar amanhã, nesta quarta-feira, em forma de pancadas. E a gente chama atenção também para a questão do vento, viu, Chemali? Que pode ser de rajadas aí moderadas a forte, principalmente aqui na região metropolitana, também no litoral e em parte da Costa Doce e também na Serra. Bom, então, continua aí o tempo instável. Amanhã tem previsão de sol para as outras regiões, mas a instabilidade permanece tanto na faixa norte do estado quanto no litoral. Em Capão da Canoa, no litoral norte, a mínima será de 21 graus e a máxima de 24. Já em Uruguaiana, na fronteira, o sol aparece entre nuvens com mínima de 22 e máxima de 31 graus. Aqui na capital, aquela sensação de abafamento que tomou conta hoje já diminuiu e segue assim. Na quarta-feira pela manhã, a gente ainda pode ter aí uma pancada de chuva isolada, em algum bairro sim, em outro não, mas à tarde o sol pode voltar a aparecer. A gente começa o dia amanhã com 21 graus e a máxima não deve passar dos 28. Para quem não aguentava mais, Chemalha, aquele calorão, a gente pode dizer que temos um dia de refresco aí amanhã pela frente. É o caso da nossa amiga que está atrás de ti aí, Giza, passeando de patinete, nem aí pra chuva, apareceu ao vivo no Segunda Edição ali. Eu acho que vai querer tirar uma foto contigo depois com toda a equipe aí, né? O pessoal gosta realmente das nossas equipes, nos trata com muito carinho na rua, né, Giza? É verdade, esse carinho recebido é sempre muito gostoso, Chemali, faça chuva ou faça sol. Tá certo, minha amiga. Obrigado, um bom retorno para vocês aí na redação. Bom trabalho. Estão finalizando o dia de trabalho ali na Orla do Gasômetro. Agora, uma boa notícia. Temos essa boa notícia, dá tempo ainda? Boa notícia para os tricolores gaúchos. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação de Caio Henrique. O lateral esquerdo foi destaque do Fluminense no ano passado. O jogador pertence ao Atlético de Madrid e vem por empréstimo até o final do ano. Caio Henrique tem 22 anos e faz parte do grupo da seleção brasileira sub-20 que disputa o pré-olímpico de 18 de janeiro a 9 de fevereiro. Boa sorte para ele, boa sorte para a seleção que esse ano é ano de Olimpíada. A todos, uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta na sequência SBT Brasil. Tchau, tchau.